Muito bem, o texto de hoje está nas suas mãos. Como você sabe, nós temos estudado a vida de Davi. Davi tem sido nosso guia fiel no aprendizado de várias lições importantes para o nosso caráter, para a nossa conduta, para os nossos relacionamentos. E hoje a história que nós vamos ler sobre ele, eu retirei de alguns textos. Nós, na verdade, vamos falar muito resumidamente no que diz respeito ao texto, mas vamos falar um pouco mais geralmente no que diz respeito à história em si. E o texto que você tem em mãos diz assim: depois de despedir-se de Jonatas, Davi foi a Nobe procurar ajuda com o sacerdote Aimeleque. De Nobe partiu para Gate à procura do rei Aques. Contudo, foi reconhecido pelos conselheiros do palácio e só pôde escapar fingindo-se de louco. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. Davi tornou-se o seu líder, e eram uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Ele então perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? Respondeu-lhe o Senhor: deve. Ataque os filisteus e liberte Keila. Até aqui. Na quarta-feira passada, nós falamos um pouquinho sobre a amizade entre Davi e Jonatas. E o tema da nossa reflexão foi a verdadeira amizade. Nós vimos que no texto da semana passada, Jonatas ficou sabendo que seu pai, o rei Saul, queria realmente matar Davi. E por isso deu um jeito de avisar Davi, que o encontrou depois do aviso e acabou se despedindo dele para nunca mais reencontrá-lo. E quando Davi fugiu da presença de Saul e despediu-se de Jonatas, ele foi parar numa cidade perto de Jerusalém, uma cidade chamada Nobe, que está aqui no mapa que você vê na tela. Jerusalém está aqui e Nobe está bem pertinho de Jerusalém. E em Nobe, Davi procurou Aimeleque para pedir comida e também uma espada. E por uma coincidência abençoada, Aimeleque tinha guardado no seu lugar de sacerdócio a espada de Golias que Davi havia matado. Só que um dos soldados de Saul viu que Davi estava em Nobe. Davi teve que fugir de Nobe e descer até Gate, que já é na região da Filistia, ou da Filisteia, como alguns dizem, que é uma região já fora de Israel, uma região com outros reis, com outros governantes. E Davi foi até Gate procurar um rei chamado Aques, que provavelmente poderia ajudá-lo, talvez por uma experiência anterior que Davi teve com esse rei. Só que quando Davi chegou em Gate, perceba, ele estava em Jerusalém e teve que fugir por causa da ameaça de Saul. Foi para Nobe e teve que fugir porque foi identificado por um soldado de Saul. Chegou em Gate, a notícia de que talvez ele fosse o novo rei de Israel já tinha chegado lá. E algumas pessoas estavam com medo de dar abrigo para Davi e acabarem criando uma situação com o rei Saul. De modo que quando Davi percebeu que na cidade já se sabia que ele era o futuro rei de Israel e que Saul queria matá-lo, ele acabou precisando fugir de lá. E o expediente que Davi usou para conseguir fugir do palácio em Gate foi fingir-se de louco. Então ele andava babando, deixando a baba escorrer pela sua barba. Ele riscava as portas da cidade e se comportava feito um destrambelhado, a ponto de o rei de Gate falar assim: Davi não é mais aquele homem que foi. Ele não passa de um louco e nós não temos nada que ficar segurando-o aqui. Deixem ele ir embora. E aí quando Davi sai de Gate, ele vai para uma região mais desértica, onde ele encontra uma caverna, a chamada caverna de Adulão. E nessa caverna ele passa a morar.
E muitas pessoas começam a se aproximar dele, que eram pessoas que também não tinham para onde ir. Gente que fugia de dívidas que não conseguiu pagar, gente que fugia de pessoas que tinham ameaçado de vingança, gente que fugia por ter sido declarada inimiga do Estado, ou seja, todo tipo de gente que não tinha para onde correr, correu até essa região onde estava a caverna em que Davi estava morando, e essas pessoas se aproximaram de Davi. Por que é importante começar a nossa história com esse caminho, com essa viagem, com essa peregrinação de Davi? Porque esse roteiro que Davi fez de Jerusalém a Nob, de Nob a Gate e de Gate até a caverna de Adulão, é o que a gente chama de chegar ao fundo do poço. O que Davi viveu foi chegar ao fundo do poço. Um homem que vivia na corte do rei, que era o segundo no comando, que era famoso entre os moradores de Jerusalém, que tinha tudo à sua disposição, casou-se com a filha do rei, morava no palácio, de repente sai de lá para se humilhar diante de um sacerdote em Nob, mentir para ele dizendo que Saul havia enviado. De lá ele tem que sair fugido de novo, ir até Gate, que é uma terra estrangeira, vizinha de Israel, para pedir asilo para um rei. Chega lá, não encontra proteção, tem que se fingir de louco, tem que andar babando, tem que se comportar feito um destrambelhado, ficar riscando as portas e de lá sair para ir para uma região desértica, morar numa caverna. Isso é o que nós podemos chamar de chegar ao fundo do poço. Ninguém aqui talvez já tenha vivido uma situação dessa. Talvez alguns já tenham passado por alguma coisa semelhante. Num dia você tem tudo, no outro dia você não tem nada. Para quem conhece a minha história, e eu já compartilhei alguns detalhes aqui com os irmãos, meu pai, quando eu era muito criança, era um homem que poderia ser chamado de rico. E ele tinha algumas empresas, e tinha algumas sociedades, e tinha uma condição financeira muito favorável, especialmente para uma época como aquela. E ele tinha algumas relações de sociedade com irmãos, parentes e alguns amigos, que acabaram se transformando num pesadelo para ele. Ele foi enganado por um dos sócios numa empresa, foi enganado por um gerente numa outra, e porque ele também não era um homem assim tão próximo dos negócios, já que tentava gerir uma série de situações diferentes ao mesmo tempo, quando ele descobriu o que estava acontecendo, já era tarde demais. E de um homem rico, poderíamos dizer assim, no momento, ele se tornou um homem pobre e endividado no momento seguinte. E como sempre foi muito honesto, acabou se desfazendo de tudo para pagar aquilo que devia, e ainda fomos morar de aluguel, perdemos casa em que morávamos, e a nossa vida virou de cabeça para baixo. Quando nós éramos adolescentes, o meu irmão mais novo, que é 4 anos mais novo do que eu, um dia procurou meu pai e, bastante assim resignado, perguntou o seguinte: pai, por que é que vocês não têm fotos minhas? Já que tinha tanta foto minha, que sou mais velho, do irmão do meio, a gente tinha álbuns, minha mãe tem uma coleção de álbuns nossos, de todo jeito, porque hoje com máquina digital você tira foto de todo jeito, não é? A criança levantando a mão um pouquinho, levantando a mão um pouquinho, levantando a mão um pouquinho, abaixando um pouquinho, abaixando um pouquinho, abaixando um pouquinho. Na verdade você está tentando filmar, né? Só pode ser isso. Tira foto de todo jeito. Naquela época não, era filme, mas ainda assim tinha uma série de fotos nossas, minha, do meu irmão, mas do mais novo realmente não tinha quase nada. 1 ou 2 fotos dele bebê, 1 ou 2 fotos de aniversário, e aquilo incomodava ele. E ele perguntou para o meu pai: pai, por que é que não tem foto minha? E aí o meu pai, bem emocionado, falou para ele: porque quando você nasceu, nós tivemos que vender a máquina fotográfica para poder pagar algumas despesas que a gente tinha. E aí chorou o meu pai, chorou meu irmão, choramos nós, por lembrar de uma situação que a gente poderia chamar de chegar no fundo do poço. Uma família que tinha tudo, que tinha do bom e do melhor, e que de repente não tem nada. Isso talvez já tenha acontecido com você. Isso talvez já tenha acontecido com alguém que você conhece. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi. Num dia, corte, palácio, tudo do bom e do melhor. No outro dia, caverna de Adulão, lugar desértico, cercado por todo tipo de gente que se poderia considerar a escória da sociedade. Gente que também não tinha para onde ir, gente que também não tinha o que fazer. Qual que é
o tema da nossa reflexão hoje, a partir dessa história de Davi. Davi na caverna de Adulão, traços de um homem segundo o coração de Deus. Porque independentemente de tudo que aconteceu com Davi, nesse momento da sua vida, ele jamais deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem abençoado, um homem a quem Deus dirigia, um homem a quem Deus usava. E se nós olharmos para o texto que você tem nas mãos de uma maneira bem interessante, nós vamos perceber que esse texto nos ensina várias lições sobre como nos comportarmos como homens de Deus no fundo do nosso poço. Porque talvez você esteja lá, talvez você esteja indo nessa direção, talvez alguns de nós estejamos em Nob já, talvez alguns de nós já estejam fazendo o caminho até Gate, alguns já estão fingindo que são loucos em Gate, já estão babando, e já imaginando que vão ter que ir para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão pode ser a caverna da sua depressão. A caverna de Adulão pode ser a caverna da sua desilusão. A caverna de Adulão pode ser a caverna da sua decepção com alguém. A caverna da sua frustração. A caverna da sua dor. A caverna da sua tragédia. E é nesse lugar, nessa caverna, nessa situação que você está vivendo, que você é chamado a ter uma nova postura. E é isso que nós vamos aprender com Davi nessa tarde. Primeiro, um homem segundo o coração de Deus é quem deve ser onde quer que esteja e faz o melhor que pode. Essa é a primeira lição. O que é que acontece com Davi? Davi vai para a caverna. De repente, 400 homens que não têm para onde ir se aproximam dele. E de repente, ele se tornou o líder desses 400 homens. Uma referência, uma pessoa para quem os homens podiam olhar. Por quê? Porque o fato de você ter descido ao fundo do poço não anula os valores que você tem, a pessoa que você é e a pessoa que você pode ser nas mãos de Deus. E isso foi uma verdade na vida de Davi. Davi estava na caverna, tinha todos os motivos para se desanimar, tinha todos os motivos para se apagar, tinha todos os motivos para não querer mais saber da vida. Mas as pessoas que chegavam perto dele o viam como uma referência. As pessoas que chegavam perto dele o viam como um exemplo a ser seguido. As pessoas tinham prazer em andar com Davi. Porque essa é a diferença entre uns e outros. A diferença entre nós não é que uns de nós temos tudo em ordem na nossa vida e outros passam por problemas. A diferença entre nós não é que uns de nós não temos com que nos preocupar e outros estão sempre desgraçados. A diferença entre nós é como nos comportamos nas oscilações que a vida oferece. Porque hoje você está bem, mas amanhã você pode estar numa situação muito difícil. E a pergunta é, o que é que as pessoas vão ver quando olharem para você? Quando meu pai teve câncer, e foi uma fase muito difícil na nossa vida, e eu já contei isso aqui numa outra oportunidade, a coisa mais difícil do mundo era ficar perto do meu pai. Que ele estava operado, os médicos colocaram uma cânula aqui no pescoço dele, aquilo tinha um cheiro muito ruim, e ele engasgava quando comia, tossia bastante, às vezes a gente ficava com a sensação que ele ia morrer. Ele sempre foi um homem de Deus e aquilo levava a gente a não entender por que ele tinha que passar por uma situação daquela. Porque ele era um homem íntegro, responsável, cheio de amor pelo Senhor. E aquilo acontecendo na vida dele, mas o fato é que aquilo passou na nossa vida. Meu pai acabou sendo curado daquele câncer. É um homem totalmente curado, restaurado hoje. E a lembrança que eu e os meus irmãos temos dele nessa época difícil, de caverna de Adulão para ele, é dele sentado no sofá de preferência, com a sua Bíblia aberta, lendo a palavra e falando com Deus. Essa é a lembrança que eu tenho dele, que os meus irmãos têm dele. Essa é a lembrança que aqueles homens guardaram de Davi. Um homem fugido, sozinho, tendo perdido tudo, mas que nunca deixou de ser uma referência para aqueles que se aproximavam dele. Um dia alguém disse para mim, pastor, como é que eu vou dar testemunho da minha fé se eu estou passando por problemas? E eu disse, meu irmão, é exatamente agora a hora de você mostrar a sua fé. Porque é fácil nos comportarmos bem quando tudo vai bem, embora alguns se comportem muito mal. Porque também tem gente para quem está tudo bem e parece que a vida está uma desgraça, não é?
Gente com espírito de murmuração. Já conheceu alguém assim? Fiquei sabendo de um caso em Londrina, gravíssimo. Sujeito reclamão. Em Maringá ainda não conheci, não. Mas em Londrina tem um caso e parece que em São Paulo já tem 5 diagnosticados. Gente para quem está tudo bem e que ainda assim reclama da vida. Está tudo ruim, vive murmurando, vive dizendo, ai, não está bom. Você fala para a pessoa, está tudo bem, ai, caminhando para onde, irmão? Está tudo ótimo na sua vida, podia agradecer. Tem gente que mesmo quando está tudo bem se comporta mal. Mas o fato é que Davi era a mesma pessoa quando estava tudo bem e quando estava tudo mal. Um homem segundo o coração de Deus, uma referência. As pessoas se aproximavam dele, ele fazia o melhor, liderava as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não olham para você com carinho e admiração porque você é bem-sucedido e próspero. As pessoas olham para você com carinho e admiração porque mesmo quando você passa por luta, você tem uma postura sóbria. E tem gente que fala assim, meu Deus, aquela pessoa está passando por tanto problema, mas ela tem uma palavra sempre tão firme. Um jeito sempre tão seguro, um coração sempre tão amável. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Davi, que mesmo na caverna de Adulão você pode liderar, você pode ser uma bênção, você pode ser uma referência e as pessoas podem olhar para você com alegria no coração. Segundo, um homem segundo o coração de Deus, mesmo na caverna de Adulão, cuida dos seus antes de cuidar de si mesmo. E isso também está no texto que nós lemos, porque a família de Davi vai visitá-lo. E aí tente imaginar você numa situação dessa. Seu filho sai da sua casa, vai morar no Nordeste para trabalhar numa empresa que fez um convite irrecusável, ele vai ganhar 30 mil reais por mês. Você faz uma festa, chora na despedida, mas seu filho vai viver uma fase toda nova e você fica feliz, ele vai. 6 meses depois, você recebe notícia que seu filho está morando embaixo de uma ponte. Você entra num avião que dá para você entrar, junta o dinheiro que dá para você juntar, vai até lá e é verdade. A empresa não era nada daquilo, o salário não era nada daquilo, na verdade ele não tinha trabalho nenhum e ele com vergonha de voltar acabou ficando por lá e você vai visitar o seu menino, ele está enfiado embaixo de uma ponte, comendo alguma gororoba que ele consegue fazer ali num fogareiro que ele montou, com a roupinha que ele foi viajar meio surrada, com alguns buracos, a barba por fazer, o cabelo desgrenhado, e você só reconhece o que é seu filho por causa do olhar. Pense na situação de Jessé. Foi isso que Jessé encontrou. Jessé viu Samuel ungir Davi rei. Jessé recebeu Samuel na sua casa. E aí Jessé sabe que seu filho está numa caverna, dormindo no chão, talvez sem comer, talvez sozinho. E ele vai até essa caverna e chega lá, Davi realmente está lá. E quando ele talvez tenha tentado estender a sua mão de pai, o seu colo de pai, para tentar levar Davi para casa, Davi disse, não, eu vou cuidar de vocês. Se nós voltarmos para casa, Saul mata a mim e mata vocês também. Eu vou levar vocês até Moabe. Vou cuidar de vocês. Davi provavelmente tinha relações com o rei de Moabe por ter uma bisavó moabita. Para quem conhece a história bíblica, a bisavó de Davi, que era Ruth, era uma moabita. E é possível que Davi tivesse laços com a terra de Moabe. E ele leva os seus pais para lá e diz, fiquem aqui, vocês vão ser cuidados, mas eu volto para a caverna. Por quê? Porque a caverna não é a minha desgraça. A caverna é um processo de Deus na minha vida. E de lá eu vou sair para o trono. Olha que fé maravilhosa. É isso que eu queria que você soubesse hoje. Que a sua caverna não é o desfecho da sua história. A sua caverna é o trampolim que vai te mandar para uma nova fase na sua vida. Essa é a lição que a gente aprende aqui. Ainda segunda-feira eu falava na rádio às 6 horas... sobre a vida de Abraão. E eu estava falando sobre uma situação na vida de Abraão que o conduziu a uma outra situação que ele jamais poderia imaginar. E a lição era, se não tivesse acontecido o que aconteceu com Abraão, jamais ele teria chegado onde chegou. Vou dar um exemplo. Fui procurado por um sujeito recentemente, estava acabando o expediente na igreja, ele chegou, pastor, posso conversar? Eu sei que o pastor está indo embora, mas posso conversar 5 minutos? Falei, pode.
E quando eu falo pode, eu sei que não vai ser 5 minutos. Eu acho que a gente devia parar com esse negócio de me dar 1 minutinho. Não vai ser 1 minuto. Não é? 1 segundo. Quem fala 1 segundo é louco. Se você me dá 1 segundo, já dei, irmão. Acabou o seu tempo. Pode falar, irmã. Ô pastor, acabei de ser demitido. Estou desesperado, não sei o que vou fazer da vida. Fui demitido sem mais nem menos, não fiz nada errado. Pastor do céu, o que eu faço? Como é que eu chego em casa? Como é que eu conto para a esposa? Falei, meu irmão, você estava feliz? Falei, não, pastor, mas era o trabalho que eu tinha. Se Deus não fechasse essa porta, você ia bater em outra? Ele disse, não. Falei, então vamos aguardar 1 semana. Vamos orar. Eu oro com você agora. Você ora, você chega em casa para sua esposa e diz, esposa, Deus fechou a porta para mim hoje, tenho certeza que Ele tem outra. Não deu 1 semana, ele estava num emprego muito melhor. Sabe o que ele descobriu? Que a notícia da demissão dele não era o fim do processo, mas era a ponte que o levaria a algo que ele não experimentaria de outra forma. A caverna de Adulão na vida de Davi não é o desfecho de um processo traumático, mas é a ponte que conduz Davi para uma experiência que ele não teria, caso ele não passasse pela caverna. O seu fundo de poço, meu irmão, não é o fim de uma história bonita que agora chegou na desgraça. O fundo do seu poço é a ponte que vai te levar para uma nova fase, que Deus vai abrir para você, amém? Essa é a minha certeza hoje aqui. Por isso pessoas, segundo o coração de Deus, cuidam dos seus antes de cuidar de si mesmos. Porque eles não estão desesperados. Eles sabem que cedo ou tarde Deus vai abrir as portas. Então dá para cuidar, dá para viver a família. Não precisa vender a alma. Não precisa largar ninguém pelo caminho. Não precisa começar a tratar mal os filhos. Não precisa começar a descontar na esposa. Não precisa. Terceiro, pessoas segundo o coração de Deus mantêm o compromisso com Deus apesar de tudo. Ponto bonito nessa história é quando Davi fica sabendo que a cidade de Keila está sendo invadida. E a Bíblia diz que ele ora a Deus para saber o que fazer. Porque mesmo na caverna, Davi nunca perdeu uma convicção. Que Deus estava com ele e que ele estava com Deus. Se tem uma lição na Bíblia, e eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para o que eu vou dizer agora. Se tem uma verdade na Bíblia, é que o Deus de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, é o Deus que está conosco no meio das dificuldades. Porque nós, como seres humanos, gostamos de pensar em Deus como alguém que nos livra, ou que pelo menos poderia nos livrar das dificuldades. É assim que nós gostamos de pensar em Deus. A pergunta que motivou C.S. Lewis a escrever um livro chamado Problema do Sofrimento foi essa: se Deus é bom e todo-poderoso, por que é que Ele permite que as pessoas sofram? Por quê? Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele não usa essa bondade e esse poder para livrar as pessoas do sofrimento? E aí, respondendo essa pergunta no seu livro, C.S. Lewis vai chegar a algumas conclusões. Por exemplo, que embora Deus não livre você de sofrer, Ele passa pelo sofrimento junto com você. É a declaração do Salmo 23 que todos nós conhecemos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a presença que conta e não a solução. Gente segundo o coração de Deus sabe que na hora da luta o mais interessante de Deus é a sua presença e não a sua solução. Não é de solução que você precisa, é de presença. Não é de saída, é de intimidade. Não é de vitória, é de amor. Deus podia fazer 2 coisas em relação a nós: nos esquecer em definitivo, porque nós não temos nada para dar-lhe exatamente, ou simplesmente resolver todos os nossos problemas. Mas Deus sabe que solucionar problemas de alguém não é prova de amor, é prova de poder. Que alguém resolva um problema seu não é necessariamente uma prova de amor, é uma prova de poder. Que alguém te dê um dinheiro que você está precisando não é necessariamente prova de amor, é prova de poder. Quando um mendigo bate na sua porta
e pede um prato de comida, o fato de você dar o prato de comida não é prova de amor, é prova de poder, que você pode dar, porque você não necessariamente precisa amar aquele homem. Aliás, você pode dar o prato de comida, fechar a porta, voltar a assistir televisão e nunca mais nem se lembrar que um dia um mendigo bateu na sua porta. Que alguém te arrume um emprego é prova de poder. Porque se a pessoa não pudesse, o que ela diria? Não posso fazer nada. Agora, você está numa draga terrível, endividado, não tem R$1 no bolso, está triste, melancólico, mas tem aquele amigo que não sai do seu lado, e ele chora com você, e ele não tem R$1 para te emprestar, porque ele também não está com nada nessa vida, e você sabe que esse cara te ama, porque ele não tem razão nenhuma de passar pela dor que você está passando, mas ele passa junto com você. Quando Deus decidiu quem ele queria ser, ele decidiu ser amor e não poder. E aí você passa por lutas que Deus não resolve, para que você saiba que Ele ama você. Um pai que resolve todos os problemas do filho, sabe o que é? Um pai omisso que está tentando compensar as ausências dele nas necessidades do filho. O moleque tem 1 milhão de presentes no quarto, mas não sabe o que é ser amado. E um dia ele vai dizer para o pai: você nunca me amou. E sabe o que o pai vai responder? Mas eu te dei de tudo. E o filho vai dizer: mas nunca me amou. Quem que Deus quer ser na sua vida? Esse é o ensino da Bíblia. E Davi entendeu isso. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque as pessoas podem tirar tudo de você, não podem tirar o seu lugar de oração. Em qualquer situação você pode ajoelhar e falar com Deus, qualquer uma. Você pode estar na pior caverna, você pode ajoelhar e falar com Deus. Você pode ser preso numa cela, você pode se ajoelhar e falar com Deus, e pode ouvi-lo falar. E por último, eu vou terminar. Um homem segundo o coração de Deus sempre encontra espaço para ajudar os outros, sempre. Davi ouve a notícia sobre Keila. A cidade foi invadida pelos filisteus. Senhor, o Senhor quer que eu vá para lá? Deus disse: quero, e Davi foi. A continuação do texto, no capítulo 23, fala da maneira como Davi vai, defende a cidade e quase acaba sendo preso por Saul. Por quê? Porque para Davi, um homem segundo o coração de Deus, as coisas são diferentes. O fato de você estar passando por luta não legitima e não justifica o fato de você estar decidido a não ajudar ninguém. São coisas diferentes. O fato de você estar passando por uma situação difícil não é desculpa para dizer não posso ajudar ninguém. Pode, sempre pode. Mas das histórias mais lindas na Bíblia é de uma viúva que tem em casa um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, dá para fazer um pão, e o profeta Eliseu, fugindo também de uma situação difícil, chega na casa dela e diz assim: mulher, faz um bolo para eu comer. Ela fala: meu senhor, eu não tenho nada em casa. O que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite, que dá para fazer um pão, para eu e meu filho comermos e depois esperarmos a morte. Aí ele diz assim: mas eu estou com fome. Ela olha para ele e diz assim: então quer saber? Como vamos 3 morrer mesmo? Vamos morrer dividindo. Vamos compartilhar. Foi lá, fez o pão, deu metade para ele e a outra metade ela comeu com o menino. E a Bíblia diz que o tempo que o profeta ficou lá, não faltou mantimento na casa daquela viúva. Não faltou mantimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Sempre tem alguém dentro de uma caverna mais escura e mais úmida que a sua, mais longe. O Davi está na caverna de Adulão, mas certamente tinha alguém nessa época numa caverna ainda pior. Sempre tem alguém numa situação pior que a sua, meu irmão, sempre. Você sempre vai encontrar uma pessoa numa situação mais complicada que a sua. Um dia um rapaz veio conversar comigo, um jovem, chorou, contou uma história comprida, disse uma série de coisas, chorou mais um pouco. Quando ele acabou de chorar, ele olhou para mim e falou assim: pastor, você já ouviu uma história tão terrível quanto a minha? E eu fiquei sentido porque eu queria dizer já. Já ouvi, mais de uma vez. Sabe, esse complexo, eu estou lendo um livro muito interessante chamado As 100 Melhores Crônicas Brasileiras.
E aí está lá a clássica crônica do Nelson Rodrigues, Complexo de Vira-Lata. E ele fala do complexo de vira-lata que o brasileiro tinha naquela época e ainda tem um pouco até hoje em muitos casos. Mas o ser humano em geral tem complexo de vira-lata. Pena de si mesmo, uma tendência a sentir pena de si mesmo. O T.D. Lawrence escreveu uma poesia que diz assim: eu nunca vi um animal selvagem sentindo pena de si mesmo. Uma ave cai do seu ninho morta, congelada no chão frio, sem jamais ter sentido pena de si mesmo. Isso é coisa do ser humano. Ficar cheio de pena de si. Ai, coitado de mim. Ai, se você estivesse passando pelo que eu estou passando, você não falava isso. Como que eu vou ajudar aquela pessoa? Eu estou numa situação tão terrível. Isso não é postura de gente segundo o coração de Deus. Gente segundo o coração de Deus está na draga, mas dá para compartilhar alguma coisa. Dá para ajudar de algum jeito, dá para fazer um favor, dá para socorrer alguém, dá para ser uma bênção na vida de alguém que está perto. Sempre dá. Sabe quem sabe isso melhor do que nós homens? As nossas mulheres. Você está endividado e ela usa a gasolina do seu carro para ir visitar a irmãzinha que não sei aonde. E você fala, meu bem, a gasolina. Ela fala, mas como eu ia deixar de visitar? Você briga com ela, você fica bravo com ela, mas ela tem um coração abençoado. Não larga dessa mulher, você não arruma outra, irmão. Porque ela sabe que tem pouco, mas ela também sabe que tem mais do que a irmãzinha que ela foi ajudar tem. Na fase difícil da nossa vida, meu pai nunca deixou de compartilhar a comida que a gente tinha em casa. E eu nunca me esqueço uma vez que eu cheguei em casa do colégio para almoçar. A gente estava estudando numa escola estadual em São Paulo. Terrível, terrível. A gente tinha 6 meses de aula e 6 meses de greve. Eu estudei da 2ª série até a 8ª série numa escola estadual. Terrível. Fui assaltado inúmeras vezes, apanhei inúmeras vezes. Foi uma fase muito difícil. Cheguei em casa do colégio uma vez, um homem que pedia as coisas na rua sentado na nossa mesa. E eu entrei e vi o sujeito e olhei para o meu pai, e meu pai, senta, nós vamos orar. O sujeito tinha lavado a mão, tinha lavado o rosto, fedia. E depois que nós oramos, ele comia, e ele pôs feijão no prato, e ele comia o feijão puro. E ele falava, quanto tempo que eu não como um feijão. E ele agradecia e falava, quanto tempo que eu não como um feijão. Eu nunca tive coragem de chamar uma pessoa da rua para comer na minha mesa. Eu já levei em restaurante. Uma vez eu entrei com um mendigo num restaurante. Queriam deixar eu entrar e segurar o cara. Falei, não, ele está comigo. Ele está comigo. Quando eu vejo gente mexendo no lixo, eu falo, o que você está procurando? Eu falo, uma coisa para eu comer. Eu falei, não senhor, dinheiro que eu tiver no bolso. Você também faz isso. Mas eu nunca tive coragem de chamar alguém para comer na minha mesa. Eu vi o meu pai fazer isso. Chamar um mendigo para comer na nossa mesa. E o que eu não esqueço é desse cara agradecendo o feijão. Porque na época nem de feijão eu gostava. Você está entendendo? Gente segundo o coração de Deus sempre encontra espaço para ajudar outras pessoas. Sempre. Porque se a vida já está ruim, meus irmãos, pior ela ficará se cada um pensar só no seu umbigo. Se a vida já é dura, pior ela será se cada um olhar só para os seus problemas, se cada um pensar só nos seus interesses, se cada um cuidar só de si. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Para terminar, só olha essa frase aqui que está no seu papel também, antes da gente orar. É do Augusto Cury, está num livro chamado O Futuro da Humanidade. Ricos são os que sabem extrair muito do pouco, e livres os que perdem o medo de ser quem são. Agora sim, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Oh Deus, Tu sabes quem aqui está na caverna, Pai. Tu sabes quem está a caminho.
Tu sabes quem tem medo da caverna. Tu sabes quem se sente tão seguro que acha que nunca vai ter que passar por uma caverna. Tu sabes quem já passou no passado e nunca tirou da memória os dias de caverna. Tu sabes, Pai. E independentemente de qual seja a situação momentânea, presente de cada um aqui, a minha oração é para que dentro ou fora da caverna nós tenhamos condições de ser homens segundo o coração de Deus. Gente que é quem deve ser em qualquer lugar, onde quer que esteja. Gente capaz de fazer sempre o melhor. Gente que cuida dos seus, que abraça quem está perto, que abençoa a família, mesmo que não tenha ninguém para olhar por ele. Oh Deus, faz de nós gente com compromisso com o Senhor, que consiga se alegrar com a tua presença, ainda que não veja a tua solução. E gente que sempre encontra espaço para ajudar o seu próximo. É a minha oração, Pai, por mim e por todos os que aqui estão, em nome de Jesus.